Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente terça-feira para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que nós convidamos a todos para darmos início à nossa reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus amados irmãos, antes de iniciarmos a nossa reflexão, este momento que a gente serena um pouco o nosso coração, abre os nossos pensamentos para uma palavra de esperança, uma palavra de esclarecimento do Evangelho, vamos juntos tecer uma prece para serenarmos o nosso coração, uma prece para também elevarmos-nos até os campos mais altos. Então vamos juntos fechar os nossos olhos da vida material e rogar para que Jesus esteja presente aqui conosco, nos iluminando, nos amparando e nos intuindo em mais um dia que se inicia, e que assim seja. A gente sempre convida a Jesus para estar presente conosco, a gente sempre abre o nosso coração humildemente, rogando para que a paz do Cristo se faça aqui presente nesses momentos que a gente se reúne para juntos refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje, meus amados irmãos em Jesus, nós vamos convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir a passagem "Todo aquele que se eleva será rebaixado". E neste capítulo nós teremos um trecho muito especial, um ensinamento muito bonito sobre humildade que Jesus concede a todos nós. Então eu vou convidar a todos para lermos juntos justamente este fragmento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora, que é um fragmento do Evangelho de Lucas, do capítulo 14, do item 1 ao 7 e depois do 7 ao 11. Então vamos juntos aqui ler. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, lhes propôs uma parábola, dizendo: Bom, vou fazer uma pausa aqui antes de eu ler essa parábola que Jesus compartilha com os convidados e também conosco. Gostaria de só esclarecer esse cenário aqui. Jesus vai jantar, vai fazer uma refeição na casa de um fariseu em um dia de sábado, e ali adentrando, Jesus começa a observar os convidados e nota a ansiedade, o anseio deles de ocupar os primeiros lugares. Então é como se todo mundo fosse convidado para um jantar, adentrando ali na sala, todo mundo já fica ansioso, querendo pegar o melhor lugar, a melhor posição. E Jesus, observando aquilo, vai contar uma parábola para eles. Cristo diz: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha vos dizer: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado.
Bom, meus amados irmãos, por outras palavras, essa parábola do Cristo pode ser traduzida da seguinte forma para nós: quando formos convidados para uma boda, que Jesus diz, ou seja, para um evento, para um lugar, ou quando formos adentrar algum lugar ali, que às vezes a gente é um convidado, que a gente não tome o primeiro lugar, porque Jesus diz, pode ocorrer da gente ir lá, já querer na ansiedade tomar o primeiro lugar, e muitas vezes haverá outras almas mais importantes que nós, mais merecedoras por vezes daquele lugar que a gente se assentou. E aí o dono ali que nos convidou vai chegar até nós e nos pedir para nos retirarmos daquele lugar, e a gente vai com muita vergonha ocupar um dos últimos lugares. Estou aqui traduzindo com as minhas palavras um pouquinho a parábola de Jesus, tudo bem? Então Cristo diz, ao invés disso, quando formos convidados para algo, que a gente tome o último lugar, a fim de que seja preferível que aquele que nos convidou chegue até nós e diz, meu amigo, venha mais para cima, chegue aqui para um dos primeiros lugares, e a gente vai com o coração preenchido de felicidade e de glória ocupar esse lugar mais alto. Então, por outras palavras, é como se Jesus estivesse compartilhando isso conosco através desse exemplo tão lindo dessa história. Nós conseguimos extrair diversos ensinamentos dessa história que Cristo ele conta aqui nessa refeição para os fariseus. Mas vejamos que quando a gente lê, tem algo que salta aí ao nosso olhar, que é a ansiedade de ocupar o primeiro lugar. E muitas vezes a gente carrega essa ansiedade. Quando a gente adentra em um lugar ou quando a gente vai até um local, essa ansiedade de querer ser o primeiro, de querer ser reconhecido, de querer muitas vezes ocupar o primeiro lugar ou até mesmo ser o destaque ali. Então, por vezes, a gente tem essa ansiedade de querer passar à frente do outro. É isso que Jesus coloca aqui. E isso é muito comum, por vezes, nós termos em nosso coração. E Cristo nos mostra aqui uma lição muito sublime de humildade, nos atentando para esse comportamento que temos, por vezes impulsivo, por vezes carregado de orgulho, por vezes carregado de uma ansiedade que não é proveitosa. Aliás, se nós rememorarmos Jesus, em todos os lugares que ele adentrava, aonde ele estava, Jesus jamais exigia ser o primeiro. Jesus jamais exigia um tratamento diferente, ou que ele fosse passado à frente de outros irmãos que ali estavam, ou quando se reunia, como aqui esse exemplo, na casa de um fariseu, Jesus não exigia que tivesse a melhor posição, a melhor cadeira ali, reservada para ele. Pelo contrário, Cristo era muito humilde em sempre aguardar todos que estavam ali, como ele faz aqui, se assentar, e aí depois ele se sentava. Cristo sempre observava muito o movimento das pessoas, dos irmãos que ali estavam, sem essa ansiedade de querer ser destaque primeiro. Então Jesus nos mostra um grande ensinamento de humildade para a gente ter em nosso coração. Por vezes a gente fica nesse anseio de querer ser um destaque, de querer ter um privilégio quando somos convidados para algo, quando adentramos em um lugar novo. Então, que a gente possa aprender com Jesus que isso pode ser apenas um fruto de orgulho em nosso coração. Por vezes, vai ter um irmão nosso que ele vai estar mais necessitado que nós. Por vezes, vai ter um irmão nosso que ele vai ser preferível ele ocupar aquele lugar ao invés de nós, para que a gente possa ter os olhos abertos, para ter humildade para enxergar isso também. E meus amados irmãos, lendo aqui essa passagem, eu também me lembrei, trazendo essa reflexão desta terça, eu me lembrei de um caso que compartilharam comigo de uma notícia que assistiram. Eu só não vou me lembrar ao certo o país
que era. Mas foi compartilhado comigo que em um determinado país, que as pessoas, quando são convidadas para irem em algum lugar, e elas geralmente vão de carro, quando as primeiras que vão chegando, elas sempre estacionam o carro mais à frente. Estacionam o carro um pouco mais longe deste lugar que elas têm que foram convidadas, que elas terão que adentrar. E elas fazem isso em sinal de humildade e respeito para com aqueles que chegarão depois. Por vezes são pessoas que às vezes vão chegar um pouquinho mais atrasada, que não tiveram como chegar antes. Então, para esses, eles deixam um lugar mais perto do local. Deixam um lugar que vai ser mais rápido para eles adentrarem. E quando eu ouvi sobre essa reportagem que foi narrada sobre esse comportamento que tem, eu achei muito lindo, porque por vezes é algo que nem passa nos nossos pensamentos. Quando a gente vai num lugar, geralmente a gente quer estacionar ou estar ali no primeiro lugar. Geralmente a gente tem essa ansiedade, como Jesus já narrava aqui há 2000 anos atrás, estacionar bem na porta, estacionar mais perto, ficar mais próximo possível. Por vezes a gente é o primeiro a chegar e a gente quer estar ali mais próximo, a gente tem que ir no evento, quando a gente é convidado para alguma coisa. E olha só que interessante, porque neste país, os primeiros que chegam estacionam mais longe, para que aqueles que vão chegar por último ou aqueles que irão chegar mais tarde, eles tenham a oportunidade de estacionar mais na porta, estacionar mais à frente daquele local e dessa forma não terem que caminhar tanto e logo ali adentrar. Eu achei linda essa reportagem compartilhada e não poderia deixar de falar dela aqui hoje, que é o momento que Jesus nos fala diretamente sobre essa ansiedade que a gente tem por orgulho, muitas vezes, de querer ser o primeiro, de querer ter privilégio, de querer ter o primeiro lugar. Bom, meus amados irmãos em Jesus, que esta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje possa ter sido semeada no nosso coração, nos concedendo mais paciência, nos concedendo também mais confiança em Deus, de confiar no tempo do Pai, que tudo tem seu tempo, tudo vai no tempo certo, e muitas vezes essa nossa pressa, essa nossa ansiedade de querer chegar mais rápido, de querer ser o primeiro, de querer ter o melhor lugar, muitas vezes é só uma ansiedade que vai nos descontrolar emocionalmente e não vai trazer nada muito proveitoso para todos nós. Então é uma mensagem que serve aqui para todos os âmbitos da nossa vida, no nosso meio social, que serve para o nosso trabalho, às vezes para os nossos estudos, dentro da nossa família, a gente possa levar esse ensino aqui de ter mais paciência, de aguardar o nosso tempo e não sermos nós que vamos escolher qual lugar a gente vai ocupar, mas sim aquele que nos convidou, ou seja, Deus, ele que vai dizer ali no seu tempo qual é o lugar que a gente vai ter que ocupar. Ou seja, a gente sempre vai chegar, a gente sempre estará exatamente no tempo que a gente teria que estar. A gente tem que confiar mais em Deus e não querer muitas vezes ter ansiedade e ter muita pressa em nossa vida. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa mensagem é muito especial, então que todos possamos levar um pedacinho dela em nosso coração. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. E lembramos que essa é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos nós, meus irmãos, que estamos aqui hoje, reunidos para juntos acolher uma mensagem de esperança e de consolação. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.